Muita calma nessa hora, muita hora nessa calma. Eu sou Felipe Barbosa, um escritor apaixonado por fantasia e horror, e hoje vamos falar de Pânico 6. Cobrimos aí toda a franquia. Pra quem não viu, recentemente lançamos no canal vídeos sobre Pânico 1, 2, 3, 4 e 5. Lembrando que esse quadro surto coletivo só funciona se eu tenho os surtos de vocês, que são o quê? Comentários que vocês deixam lá nas postagens na aba comunidade do canal, com as críticas, elogios, teorias, dúvidas sobre a obra da qual estamos falando. Bora fechar a saga Pânico e não esquecer de deixar nos comentários outros filmes ou séries sobre os quais você gostaria que eu falasse nesse quadro também. Sem mais delongas, bora lá então! Pânico 6 foi lançado em 2023, somente um ano após o lançamento do 5. Engraçado que lá no 5 teve toda aquela questão deles chamarem o filme só de Pânico, porque era pra ser meio que o recomeço, pra ajudar no marketing, mas aqui eles ignoraram isso e é o Pânico 6 mesmo. Os diretores novamente são Matt Bettinelli-Olpin e Tyler Gillett e continuam fazendo um bom trabalho. E esse filme marca uma estreia na franquia. É o primeiro filme onde a atriz Neve Campbell não retorna como sua personagem Sidney. A gente nunca sabe todos os pormenores por trás das declarações que existem em Hollywood, mas o que saiu na mídia foi que o motivo pelo qual a Neve Campbell não voltou é porque ela não receberia o tanto que ela gostaria de receber. Pessoalmente, sempre gostei da personagem da Sidney, mas não posso dizer que senti falta dela, porque na minha opinião, o bastão que foi passado lá no quinto filme tá em excelentes mãos aqui com as protagonistas Sam e Tara. Nesse filme então, a gente vai acompanhar os 4 sobreviventes do massacre anterior, que agora chamamos carinhosamente de Quarteto Top. Essa empolgação pra falar disso foi igual a do menino. Ai, que eu adorei. Que são a Sam, a Tara, o Chad e a Mindy. Todos em Nova York, os 3 mais novos estão fazendo faculdade em busca de um recomeço. Mas é claro, não demora muito para eles se tornarem alvo de um novo serial killer. Sabrina, minha querida irmã editora, que me acompanhou aí nessa saga, assistindo todos os Pânicos pela primeira vez. Esse filme agora tá inteiramente na sua geração, né? Quero saber o que você achou de Pânico 6. E já fala o seu ranking aí. Eu não sei se eu coloco esse na frente do quinto. Por quê? Ele definitivamente não tá abaixo do quinto. Só que eu vi o filme depois do Felipe. E aí, quando ele viu a primeira vez, ele virou pra mim e falou assim: Sabrina, esse vai ser o seu filme predileto. Porque tem muito sangue, muita morte. Acabou que não teve tanto assim, mas tipo, você vai adorar ele. Então eu acho que eu fico com a expectativa muito alta. E aí chegou lá, eu realmente gostei, adorei o filme. Só que eu acho que eu tava esperando mais. Então eu acho que isso fez eu diminuir um pouquinho. Só que eu ainda acho que ele é o melhor pra mim. Deu pra entender, né? Entendi. Você, talvez daqui a alguns meses, você repense essa decisão. Mas e no falo momento... que ele realmente é o melhor. Mas vamos colocar ele alguns décimos na frente do quinto, então. E aí fica 6, 5, 4, 2, 1, 3. Fico triste por ter te enchido de expectativas, porque é aquela velha frase que os membros da cambada sempre falam no grupo do Telegram: crie galinhas, mas não crie expectativas, porque criar expectativas podem arruinar um filme pra você. O meu ranking é diferente do seu, não vou falar agora, eu vou falar no final desse vídeo, mas especificamente sobre o 6, eu curti pra caramba e achei ele bem superior ao 5. Acho que no meu caso é porque tinham coisas que me incomodavam no 5 que foram consertadas aqui. Eu gosto do 5 pra caramba, mas pra mim ele tem aquele defeito de não saber se o filme é da geração nova ou da geração mais velha. E como eu comentei no último vídeo, alguns pontos dessa dinâmica me desagradavam. Já que no sexto, eu curti pra caramba o fato de que o filme é dos personagens novos, a gente cria um carisma por eles, eles são mais desenvolvidos, e a gente tem a Gale ali só pra dar uma nostalgia, fazendo ótimas cenas, mas tendo consciência que o filme não é dela. Uma coisa que fez eu gostar mais do sexto, que é uma coisa que eu adoro que tenha em filmes e músicas, que sempre que eu tenho eu falo, nossa, isso é muito foda ter essas coisas. É referência. E no Pânico 6, a cada fala de cada personagem tem uma referência a um dos outros filmes. E como a gente tá tendo essa maratona de filme que a gente fez de assistir do 1 ao 5, eu acho que eu e você, a gente pegou quase tudo. Então isso fez eu gostar muito do filme também, que é um filme que tem muita referência aos outros. E eu adoro sempre que algum
uma obra me remete a outra. Sim, eu não tenho costume de ficar vendo críticas de outras pessoas antes de falar de um filme aqui no canal, mas eu vi algumas críticas de Pânico 6 e eu encontrei opiniões bem diferentes. Eu achei fãs que amaram o filme e eu achei outros falando que não gostaram muito do roteiro, acharam meio fraco. E sendo bem sincero, opinião cada um tem a sua, mas eu não entendo quem exige muito dos roteiros de Pânico. A franquia sempre foi conhecida por usar inteligência no roteiro exclusivamente nos momentos de fazer metalinguagem e falar sobre o gênero de horror e sobre si mesma. Eu acho que eles continuam fazendo isso muito bem, trazendo cenas originais, inovando onde precisa, mas na questão da história, gente, sempre vai ser uma galera jovem fugindo de um assassino, muitas vezes de forma estúpida, com a típica revelação no final de que o Ghostface será alguém bem próximo deles. Então concordo com você que eu adoro que o filme tenha vindo recheado de referências, porque Pânico 5 tava sim apresentando o filme para uma nova geração, mas nesse um ano que se passou, essa nova geração não só conheceu o Pânico 5, comprou a ideia, mas saiu reassistindo os filmes desde o primeiro. Então agora a nova geração pega essas referências e eu acho isso muito massa. O primeiro surto é do Matthew Zage. Eu amo como sempre tentam reinventar a cena do início de Pânico, algo marcante na franquia. Repetiram o efeito Drew Barrymore e Sarah Michelle novamente ao trazerem uma atriz muito famosa e usarem a imagem dela nos materiais de divulgação para matá-la no início. Quando pensamos que é só isso, bah! O plot Adorei essa interpretação no bah! O plot dos assassinos sendo assassinados. Gostei da maneira que abordaram o tema cancelamento nesse novo filme. Como é fácil plantar ideias na internet e como citaram no filme, hoje em dia não adianta matar alguém fisicamente, tem que matar a personalidade. Muito, muito bom. Concordo com tudo. Eu adorei essa abertura. Eu já tinha gostado da parte inicial, dela ser uma professora de terror slasher na universidade, sendo atraída pro beco ali. Meio burra. Eu acho que das mortes do início, pra mim, essa foi a mais burra. Sinceramente, porque, tipo, ela conheceu uma pessoa na internet, ela não conhece a pessoa, simplesmente... Ela conhecer tanto de filme de terror, principalmente do slasher, eu achei muito burro. Mas assim, um burro que eu sei que muitas pessoas fariam na vida real. Então eu não acho que chegou a ser inverossímil. Só que confesso que a melhor parte pra mim é que a gente tem um Ghostface revelado ali no começo, que tá trabalhando em dupla com outro cara, e aí eles são mortos pelo Ghostface principal do filme. Eu achei isso muito bom. A gente tem aí mais um motivo então pra xingar Pânico 3, porque se não fosse Pânico 3, todas as cenas de abertura da saga seriam ótimas, porque são todas excelentes. Só de Pânico 3 que é meio decepcionante. E sobre a atriz da cena inicial, que é a Samara Weaving, ela não só é uma atriz em alta, mas eu achei muito bom como os diretores decidiram fazer várias referências ao longo do filme, ao filme de terror slasher que eles dirigiram há alguns anos, que fez com que eles ficassem bem conhecidos, que é Casamento Sangrento. A Samara Weaving é a protagonista de Casamento Sangrento. Mais tarde, o ator que faz o terapeuta da Sam, que tem aquela morte brutal, é o Henry Czerny, é o sogro da Grace lá em Casamento Sangrento. E pra mim a melhor referência é uma das cenas finais, depois que a Sam e a Tara já derrotaram os Ghostfaces e elas vão lá e sentam naquela posição na beira da escada do teatro, com um telão atrás passando uma cena onde algo tá pegando fogo, que é basicamente uma réplica da cena final de Casamento Sangrento, onde a protagonista fica sentada na escada naquela mesma posição com a casa pegando fogo atrás dela. E outra coisa que eu concordo com o Matt é que eu gostei deles abordarem a questão do cancelamento. Se no quinto filme a gente falou de fãs loucos interferindo na produção de filmes, aqui a gente tá falando de fãs, entre aspas, mais loucos ainda, que estão linchando pessoas virtualmente. A gente vê isso todos os dias no Twitter, pessoas interessadas em conhecer casos reais e fazer os seus próprios julgamentos com base em nada de quem elas acham que tá certo, quem elas acham que tá errado. Não é à toa que o True Crime se popularizou tanto nos últimos anos em podcasts e documentários, e isso é referenciado inclusive pela Gale, que conta que ela não vendeu os direitos do último livro que ela escreveu para fazerem um filme no estilo fictício, porque agora os estúdios só têm interesse em fazer documentários de True Crime. O próximo comentário é do Richard Vieira. Foi um surto icônico o diálogo de duas fãs de filmes de terror, Mindy e Kirby, sobre o senso comum que rola entre esses filmes. Inclusive, ambas falaram de uma teoria que muitos dos fãs da franquia acreditam, que é a teoria do Stu estar vivo. Inclusive, eu tenho que confessar que eu fiquei shippando a
Kirby e a Mindy. Uma pena que a Mindy tava se recuperando ainda do luto de perder a namorada, então acho que ia ser muito cedo pra ela atacar um beijo ali, mas nossa, eu quis muito que as duas formassem um casal. E nessa cena, quando elas falaram do Stu, na hora eu cutuquei a Mari, minha esposa, do meu lado e falei, será que eles vão trazer o Stu de volta nesse filme? Porque como eu comentei no último vídeo, já é algo que eles dão indícios que poderiam fazer desde o terceiro, eles sabem que é uma teoria dos fãs e colocaram a teoria na própria fala das personagens. E como esse Ghostface tinha um lance de usar a máscara antiga do primeiro assassinato e dava pra ver que um deles era um cara bem alto, por um bom momento ali eu achei que o Stu poderia voltar. Mas logo eu percebi que eles não iam por esse caminho e eu fico pensando, Sabrina, se eles não estão dando essas cutucadas em trazer o Stu de volta, já se preparando para quando chegarem no filme que eles decidirem que vai ser o último da franquia. Eu acho que quando for o último, eles trazem talvez não o Stu, mas algum dos assassinos anteriores ou dos personagens legado de volta. Eu acho que seria muito legal pra finalizar a franquia. E sabia que eu achei que também que, por um momento, a hora que foi revelando, tipo, as máscaras assim, e aí tava nas últimas aulas, eu falei assim, eu acho que vai ser o Stu, e o Felipe falou tudo aquilo que ele falou pra mim, de que, nossa, mas não vai voltar o Stu, e o povo tá falando só pra me enganar. Inclusive, a gente comentou sobre as várias referências que o filme faz, e eu curti pra caramba o cinema abandonado que foi transformado em museu. Vi pessoas na internet falando que acharam meio brega essa ideia aí do santuário dos assassinos. Pra mim é um brega que funciona muito bem, é a cara de Pânico, e adorei ver todos os figurinos, as câmeras, claquetes, os desenhos, nostalgia sendo muito bem utilizada. E eles falam que tem um easter egg naquela parte. Ah, sim, tem esse papo aí. Os produtores já falaram que tem um easter egg no filme que indica um personagem que eles querem trazer de volta. O foda é que eles falarem isso nesse filme equivale a, tipo assim, pode ser qualquer pessoa, porque tem easter egg pra todo mundo. Aí volta e é um personagem que vai aparecendo numa visão, tipo o Billy tá aparecendo. Ah, não. Isso foi uma coisa que eu fiquei puto com o marketing, porque o marketing lançou algumas listas de personagens que vão estar no filme, e lá tinha todos os personagens e o último era um ponto de interrogação escrito personagem secreto. E o personagem secreto era o Billy nas visões da cena de novo. Eu falei, ah, tenha paciência. Mas enfim, só pra fechar esse ponto, eu queria dar um destaque pra personagem da Kirby. Eu tava ansioso pro retorno dela e me surpreendi com o quanto ela voltou mais madura. A gente vê ela agora como uma agente do FBI, e eu achei que eles fizeram um bom desenvolvimento da personagem, porque afinal se passou mais de uma década e felizmente não trouxeram ela como a mesma jovem barra adolescente que ela era lá no quarto filme. Gostei da forma como o filme faz a gente desconfiar dela, inclusive desde o começo do filme eu fui falando com a Mari que na minha opinião devia ser o detetive Bailey, porque tinha que ser alguém da polícia, pra fazer sentido que esse Ghostface tivesse conseguido tantas evidências, as máscaras e tudo mais. Quando a Queen, a filha do detetive Bailey, morreu, eu pensei, ah, não deve ser ele, então tem que ser a Kirby. Então, coitada, fiquei julgando a menina o filme inteiro e no final era inocente, mas pelo menos sobreviveu. O próximo surto são dois. Primeiro do Diogo Carvalho. Fazia anos que não me divertia tanto numa sala de cinema. Achei a perseguição da Gale a melhor de toda a saga. Senti todas as emoções possíveis naquele pouco mais de 5 minutos. Vibrei, quebrei as unhas e até chorei quando achava que ela tinha morrido. E o segundo é do Fabrício Guimarães. Acabei de assistir e ainda não consegui formar uma opinião. Eu sei que gostei, mas não como o do ano passado. Mano, eu achei muito conveniente ter sobrevivido todo mundo, mesmo alguns tendo sido massacrados. Mas enfim, me deixa feliz a franquia ser revivida e estar conquistando tantos fãs novos. O cinema vibrou hoje. Sim, a minha sala de cinema também vibrou pra caramba. Eu pedi que a Sabrina colocasse esses dois comentários juntos, porque parecem pontos diferentes, mas pra mim um complementa o outro. A cena da Gale, pra mim, é uma das melhores cenas do filme e uma das melhores cenas da saga. Vibrei o tempo todo e curti pra caramba o tanto que ela tá completamente badass, dando tiro no Ghostface, sendo extremamente inteligente. E assim, me entendam, fãs da Gale, não me taquem pedra, entendam o que eu quero dizer. Eu queria que a Gale tivesse morrido? Não, não queria. Porém, é um filme de terror slasher. Personagens precisam morrer. Se fosse pra alguém desse filme morrer, eu acho que a cena que eles entregaram da Gale lutando contra o Ghostface foi merecedora de uma morte digna pra uma personagem tão importante na franquia. Eu falo isso comparando com a morte do Dewey lá no quinto filme, que eu odeio, já comentei no outro vídeo, que eu acho uma morte patética, eu acho muito triste matarem um personagem importante daquele jeito tosco. Já aqui, depois de toda aquela luta
se ela realmente tivesse morrido quando foi golpeada pelo Ghostface, eu ficaria triste e provavelmente derramaria algumas lágrimas, mas quando a Tara e a Sam chegaram ali e encontraram ela daquele jeito, e a enfermeira fala, o pulso deve estar fraco, ali já ficou claro que não iam matar a personagem, porque em filmes slasher se falaram, o pulso tá fraco é porque ainda vai conseguir sobreviver, e a partir desse momento do filme, eu fiquei com uma sensação de que eles não teriam coragem de matar personagens importantes, sensação que só foi se intensificando conforme o filme passava, porque achei que a Kirby tinha morrido, mas não, achei que o Chad tinha morrido, mas mesmo levando facadas de 2 Ghostfaces, também consegue ficar vivo. Então se eu tiver que elencar um defeito do filme, é esse. Eu queria que os personagens morressem, não porque eu gosto dos personagens desse filme, mas quando um slasher não traz mortes de personagens importantes, a gente acaba não levando o assassino a sério. Fazer 2 comentários nisso que você falou. Primeiro sobre que a Gale, eu concordo que seria muito bom a Gale ter morrido ali. E tipo, mesmo depois que as meninas chegaram, que as meninas chegam primeiro, né? Aí ela dá até fala pra Sid que ele não conseguiu me pegar, tipo, ali! Pois depois, é! A enfermeira podia ter chegado, colocado e falado assim, acabou, tipo, ela morreu. Aquela fala final dela foi muito emocionante, Sim. tava perfeito pra ela morrer. Então ela poderia ter morrido ali, seria realmente, eu não sei se eu chegaria a chorar, mas eu não ia gostar dela morrer, mas depois eu entender e falar, nossa, mereceu, ela foi foda. Não é merecer morrer, mas é tipo, foi uma morte digna. E é a minha personagem favorita. Eu não ia gostar dela morrer, mas seria um bom final pra ela. Sobre as pessoas não morrerem ali, até os Ghostface são difíceis. Tipo assim, a mina levou uma tijolada na cara, perdeu todos os dentes. 2 tijoladas, na verdade, e não morre. Eu acho que o povo, igual lá que fala o Randy fala na fita do 3º filme que eles são impossíveis de vencer só com um tiro ou decepando a cabeça. É todo mundo desse filme, não é só os Ghostface, não. Porque é ser doido. O povo leva um punho de facada, 7 facadas, 26 facadas, leva tijolada e tudo, e ninguém nesses filmes morre. Mas ó, embora eu continue achando que é um defeito do filme, eu tenho uma justificativa pessoal pra passar pano pro quarteto top ter sobrevivido. Vou falar dela daqui a pouquinho, porque eu acho que tem um dos pontos que vai trazer isso. O próximo surto é do Matthew Roche. Uma coisa que definiu pra mim esse filme foi: automaticamente tenho crise de ansiedade. Mas não no sentido ruim, no sentido de ansiedade mesmo, que eu ficava tenso pulando na cadeira do cinema. As piores cenas pra mim foi a do mercado, do metrô e das escadas. Inclusive, eu achei que a do metrô, a Mindy ia ter uma crise de ansiedade igual eu e não ia ter nenhum killer. Inclusive, eu tenho uma defesa a fazer sobre essas cenas aí. Eu vi pessoas criticando o filme na internet, falando que é muito ilógico mortes acontecerem à luz do dia, assim, numa cidade grande tipo Nova York, e ninguém vê e ninguém fazer nada pra ajudar. Gente, se você disse isso, posso estar enganado, mas eu acho que você não mora numa cidade grande. A gente não é natural daqui de São Paulo, mas eu moro aqui na capital faz 5 anos, e aqui, se alguém é assaltado, esfaqueado aí pela rua, o povo em volta não para pra ajudar, não. Se eles percebem, eles saem correndo. Quem já pegou trem lotado ali na linha Esmeralda sabe como é que é. Se alguém passar mal e morrer caído ali no chão, o povo não enxerga e sai pisando em cima. E concordo que esse filme me ganhou completamente nas cenas. Pra mim, a gente tem ali algumas das cenas mais tensas de toda a franquia. Curti pra caramba a cena do mercado, a cena em que elas tentam passar pela escada entre os 2 prédios. Eu gostei ao mesmo tempo que me incomodou, porque eu acho extremamente burra. Porque assim, era muito mais fácil que elas ficassem dentro do quarto, as 3 segurando a porta eternamente, do que ter essa ideia brilhante de atravessar de uma janela para outra através daquela escada. É óbvio que uma delas ia morrer. Mas é isso, no quesito cenas de ação e que causam agonia, ansiedade, achei que o filme tá fenomenal. O próximo comentário é do Patrick Garcia. Além de todos os surtos que os outros inscritos colocaram aqui, um que eu não vi ser citado foi ter tocado a música da Gale e do Dewey quando a Tara e o Chad se beijam. No início, eu achei estranho o novo casal, mas depois desse momento, eu fiquei bobinho por eles. Observação: o Chad é oficialmente o novo Dewey. Aí o Sr. Ghostface foi e respondeu: a Sam é a nova Sidney, a Tara a Gale, a Mindy o Randy e o Chad o Dewey. Ó, Patrick, eu tenho que confessar que eu te achei um excelente identificador de trilhas sonoras, porque quando eu assisti eu não consegui reconhecer essa música que você tá falando. Pedi pra Sabrina tentar reconhecer quando ela foi assistir, ela também não conseguiu identificar, mas confio em você que deve ser a mesma música, e defendo sim o relacionamento de Tara e Chad, até porque, novamente, eu aqui vou defender críticas de outras pessoas. Tô
passando pano demais do filme, talvez. Mas é que enquanto eu assistia o filme no cinema, eu fui em sessão de estreia, então tinha gente gritando e comentando o tempo todo. Tinha gente puto do filme enfiar romance no meio. Eu ficava assim, gente, Pânico sempre teve romance. Desde o primeiro, segundo filme, Gale e Dewey sempre estiveram lá flertando um com o outro, então acho justo que haja um novo casal pra ficar flertando aí agora. Agora, sobre o fato aí desses 4 personagens estarem meio que assumindo o papel que era dos 4 personagens do legado, eu concordo plenamente e foi isso que fez com que eu justificasse na minha cabeça a razão para que todos tivessem sobrevivido. Realmente, Pânico é uma franquia que sempre fez sucesso, matando os seus figurantes e deixando os personagens do legado vivos. Tudo bem que antes eram só 3, porque o Randy morre logo no segundo. Mas ainda assim, como eu disse desde o começo do vídeo, eu gostei do Quarteto Top e espero que essa formação siga aí por pelo menos mais alguns filmes. Inclusive, tanto eu e Sabrina assistimos o filme dublado. Só por curiosidade, comentem aí pra mim qual que é o nome do Quarteto Top em inglês. E ainda sobre os personagens, eu lembro que lá em Pânico 5, a atriz que faz a Sam recebeu muitas críticas porque a personagem não tinha sido muito carismática. Eu acho que ela evoluiu bastante pra esse filme, gostei bastante da atuação dela. Achei que ela conseguiu entregar todo o trauma pelo qual a personagem tá passando, e aquele final, quando ela decide vestir a fantasia de Ghostface que foi do pai dela pra matar o ex-sogro, nossa, eu achei muito bom. Eu confesso que eu fiquei preocupado de existirem tendências psicopatas dentro de mim, com o quanto eu me empolguei e vibrei com as cenas finais das 2 irmãs massacrando a família Ghostface. Lembrou muito a Sidney também no primeiro filme, porque antes de matar o Billy, ela veste a roupa do Ghostface também, né? Sim. É hora do último surto, mas antes, não se esquece de dar aquele apoio pro meu trabalho, deixando o seu curtir, compartilhando o link com seus amigos, se inscrevendo no canal e ativando o sininho para receber as notificações. O último surto é do Laureano Bragança. Ixi. Sabrina já começou a ler meio puta. Vai lá. Pânico 6 me surpreendeu. Eu já estava esperando que seriam 3 assassinos, mas não esperava que seria o policial, o Ivan Peters com desconto e a ruivinha safada. Agora, eu achei tão mais ou menos essa parada de o Pânico 5 é o novo Pânico 1, então o Pânico 6 é o novo Pânico 2. O filme é bom e eu não tiro o mérito dele, mas essa história de família excêntrica buscando vingança é um ponto fraco do 2 que eles resolveram replicar nesse. E isso pode parecer uma alegria de, olha, eu vi isso em algum lugar. Mas depois que a nostalgia passa, você lembra que o filme de Pânico 2 não é tão bom como parecia ser. E ver isso de novo ficou meio forçado. Essa pessoa aqui, o predileto dela deve ser o Pânico 3. Fãs de Pânico 3, onde habitam, o que comem? Eu entendi os pontos que ele quis trazer no comentário, só mas não concordo. Eu gostei pra caramba dessa ideia de reproduzirem a revelação do Pânico 2, né? O Pânico 1 era o namorado da protagonista, assim como foi em Pânico 5. O Pânico 2 era a ex-sogra da protagonista e aqui é o ex-sogro da protagonista também. Então fico feliz porque Mindy estava certa na sua teoria de que eles estavam replicando o segundo filme, que assim como o sexto também se passava quando os jovens estavam na faculdade. Agora sim, eu tenho um desabafo sobre Pânico que eu guardo desde 2011, quando toda vez que eles lançam um novo filme, o público vai na internet reclamar que a revelação do Ghostface não surpreendeu, que descobrir os assassinos não foi nada impactante. E eu fico assim, gente, isso aqui não é filme do Shyamalan pra ter plot twist. A gente tem 6 filmes de Pânico aí e nenhum deles, desde o primeiro, traz uma revelação do assassino que você fica, meu Deus, eu não esperava isso. Lá no primeiro Pânico é legal aquela primeira surpresa de que, eram 2 assassinos, não era um só. Talvez a gente possa dizer que esse tenha sido o único que realmente inovou em alguma coisa que não tinha sido feita antes. Mas desde o começo a gente já desconfiava do Billy. Sim, sabe? Pânico nunca foi conhecido por conseguir fazer um grande mistério de quem são os seus assassinos. Até porque, pensa comigo, o assassino é sempre um personagem novo, que acabou de chegar no filme. Eles não podem ficar dando foco para aquele personagem no filme inteiro, senão todo mundo vai saber quem é. Então isso faz com que quando o assassino seja revelado, é sempre um personagem do filme que não teve tanto tempo de ter um desenvolvimento. A gente só descobre as motivações e o background dele quando chega ali no final mesmo. Pra mim, só existe um jeito da franquia fugir disso e tentar fazer uma revelação de Ghostface que seja realmente surpreendente. É se eles tentarem trazer algum personagem antigo de volta. Um dos Ghostfaces do passado ou um dos personagens legado que mudou de lado. E como eu disse, eu não acho que eles vão fazer isso até decidirem que tal filme vai ser o último da franquia.
No mais, eu gosto da família do Rich como família Ghostface. Achei que foi o filme, inclusive, que mais deu justificativas pra gente entender como Ghostface sempre sabia onde os personagens estavam e como Ghostface tinha acesso a coisas que só a polícia saberia. E Pânico 6 termina aí com aquela lição que é: conheçam seu sogro e sua sogra. Visitem a casa do seu namorado ou namorada para evitar que futuramente seu sogro e seus cunhados te persigam fingindo que são aliados. No mais, fiquei muito satisfeito com o filme, gostei de ter terminado com aquele suspense enquanto a Sam olha pra máscara do pai, mas depois decide deixar a máscara pra trás, e fiquei puto com a cena pós-créditos, porque merecia alguma coisa relevante. Eu fiquei... Tem cena pós-crédito? Tem, mas é ridícula. A cena pós-créditos é ridícula. Depois que todos os créditos sobem, aparece a Mindy falando assim: um filme tem que ter cena pós-créditos, né? E corta. É só isso. Então você fez bem não ter ficado até o final, porque o mínimo que um filme que se esforça tanto pra ser uma declaração de amor pros fãs devia fazer é entregar algum gostinho a mais pra gente na última cena. Por fim, consegui estabelecer o meu novo ranking da franquia. Algo que eu não achava que ia mudar desde que eu gravei o primeiro vídeo é que meu top 1 continua sendo o primeiro, muito por causa daquela justificativa de que o que faz todos os outros filmes serem bons é quando eles conseguem referenciar, replicar aquilo que foi estabelecido pelo primeiro lá de 96. Até hoje nenhum dos Pânicos tentou algo que fugisse muito daquela fórmula e tentasse estabelecer algo novo no cinema, até porque eu entendo que não é a intenção da franquia. Mas logo abaixo do primeiro, pra mim eu coloco o Pânico 6. Eu acho que o Pânico 6 supera o 5 e muito. Eu fiquei muito satisfeito a ponto de não sentir falta dos personagens do legado. Realmente fiquei muito feliz que Sidney tá feliz com a sua família, mandou um oi por telefone lá pra Gale, mas não apareceu no filme. Adoro a personagem, mas não me fez falta. Em terceiro lugar, eu coloco o Pânico 4, que pra mim tá quase pau a pau com o sexto. Logo embaixo vem o Pânico 5 e depois o segundo e o terceiro. Mas, apesar desse ser o meu ranking, uma coisa que eu tenho que deixar claro: eu não acho nenhum dos filmes ruins. Até o Pânico 3, como vocês viram no meu vídeo, eu acho que tem suas qualidades, e pra mim, Pânico continua tendo o mérito de ser a única saga de todo o universo de horror que só tem filmes bons. É isso, cambada, deixem aí o ranking de vocês nos comentários. Como eu falei no começo do vídeo, deixem também sugestões de outros filmes e séries para esse quadro. Muito obrigado pela companhia, um beijo e tchau!